Shalom, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para meditar numa palavra, e a palavra que eu quero comentar, compartilhar com cada um que está ouvindo é sobre Sanbalate, Tobias e Gesem. Quem eram esses? Eles foram pessoas que se levantaram em oposição à obra da reconstrução dos muros de Jerusalém, no tempo de Neemias. Esta oposição ocorreu durante um período em que o Império Persa dominava todo o Antigo Oriente Próximo. Sanbalate, Tobias e Gesem ocupavam posições políticas dentro desse império. Quem foi Sanbalate? O nome Sanbalate significa sim dá a vida. Esse nome é de origem babilônica. Sim era o deus da lua, do panteão desse povo. Em algumas versões, esse nome também pode aparecer traduzido como Sambalá. Sanbalate era governante de Samaria, a área ao norte de Judá. No livro de Neemias, ele é chamado de O Horonita. Provavelmente essa designação significa que ele era proveniente de Bet-Horon. Esse lugar ficava aproximadamente 29 quilômetros de Jerusalém. Sanbalate e seus descendentes serviram como governadores de Samaria por mais de um século. Seus dois filhos se chamavam Delias e Selemias, dois nomes que terminavam com uma forma contraída de Javé, o nome de Deus. Isso parece indicar que, de alguma forma, Sanbalate pode ter sido adorador de Deus, de Israel. Saiba mais sobre o significado de Javé. Talvez Sanbalate descendesse de uma família israelitas, ou quem sabe descendia de um dos povos que foram levados pelos assírios à Palestina. Mas de qualquer forma, provavelmente Sanbalate era um sincrético. Isso significa que ele temia Deus de Israel, mas também servia a outros deuses pagãos. Ele servia não somente a Deus, mas também outros deuses pagãos. Em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24 a 41, podemos ter essa referência. Essa hipótese, obviamente, se harmoniza com a informação de que a filha de Sanbalate casou-se com o neto de um sumo sacerdote. Neemias, capítulo 13, versículo 28. Um de seus descendentes, talvez seu neto, que também se chamava Sanbalate, teria sido o governador que deu início à edificação do templo samaritano no Monte Gerizim. Quem foi Tobias? Falamos de Sanbalate, agora vamos falar de Tobias. Quem foi Tobias? Saiba que existem vários personagens bíblicos citados com esse nome, mas o mais conhecido deles foi o opositor de Neemias, aquele que se levantou contra Neemias. Tobias provavelmente era o governador de Amon, a leste de Judá. O nome Tobias significa o Senhor é bom. Seu nome talvez seja um indicativo de que Tobias também tenha adorado a Deus de Israel. Tobias é citado no livro de Neemias como servo amonita. Neemias, capítulo 2, versículo 10, a referência. Não é possível determinar com certeza o que essa expressão realmente indica. Alguns estudiosos da palavra, das histórias bíblicas, entendem que talvez ele tenha sido um escravo liberto que conseguiu alcançar uma posição de muita influência em Amon, talvez até a posição de governador da província. Alguns intérpretes sugerem que Tobias é o mesmo Tabeel, citado em Esdras capítulo 4, versículo 7.
Para tanto, eles datam essa passagem em pouco antes da chegada de Neemias. Tabel é a forma aramaica do hebraico Tobias. Tobias recebeu um quarto na área do templo que interiormente era usado como depósito. E isto aconteceu porque ele tinha um parente entre os sacerdotes e desfrutava de boas relações religiosos e nobres de Jerusalém. Referência: Neemias capítulo 6, versículo 17 ao 18 e o capítulo 13, versículo 6. Depois, quando Neemias retornou, ele se desfez dos pertences de Tobias e mandou limpar o quarto e tornando a usá-lo como depósito, referência a Neemias 13, versículos 6 e 9, Muitos estudiosos consideram Tobias como o antepassado dos Tobiades, que governaram Amon até muitos anos depois do seu tempo. Quem foi Gesem? Agora vamos falar de Gesem. Falamos de Sambalate, Tobias. Agora vamos falar de Gesem. Gesem foi o terceiro oponente de Neemias. Ele era designado como árabe. Isso significa que provavelmente ele era um chefe árabe que dominava o sul de Judá. Que Gesem era um indivíduo influente, não resta dúvida, à luz do texto de Neemias. Em Neemias capítulo 2, versículo 19, e Neemias capítulo 6, versículo 1 e o 2. Podemos conferir. Além disso, antigas inscrições também indicam a proeminência de Gesem. Ele é retratado como um tipo de líder principal das tribos e dos negociantes do norte da Arábia. Era característico dos reis persas manterem boas relações com os árabes. A oposição de Sambalate, Tobias e Gesem. A oposição de Sambalate e Tobias contra Neemias e sua obra da reconstrução dos muros de Jerusalém teve um aspecto político, porém em suas raízes essa oposição era fundamentos religioso. Saiba mais sobre quem foi Neemias. Procura estudar mais quem foi Neemias. Pouco depois de retornar a Jerusalém, Neemias liderou uma inspeção nos muros de cidade. Consciente da provação divina, Neemias aconselhou e incentivou os oficiais da cidade a reconstruírem esses muros. Essa era uma atitude muito significativa. A cidade já estava assolada por quase 150 anos. Antes disso, uma tentativa de reconstrução já havia sido frustrada. Em Esdras capítulo 4, versículo 7 ao 23, podemos ver essa referência. O Império Persa dominava toda aquela região e fazia questão de monitorar de perto e reprimir qualquer sinal de perturbação da ordem ou revolta pública. Sobre esse aspecto, a reconstrução dos muros de uma cidade conquistada representava uma ameaça à administração central do império. Mas Deus levantou Neemias, alguém que tinha confiança do rei persa, para executar essa importante missão de reconstrução dos muros de Jerusalém. Foi nesse pano de fundo que Sambalate, Tobias e Gesem fizeram oposições a Neemias. Eles queriam frustrar a todo custo a reedificação dos muros das cidades. Esses adversários espalharam certos boatos de que os judeus tinham se voltado contra a Pérsia. Mas era um boato. Eles espalharam esse boato. Sambalate, Tobias e Gesem tinham motivos próprios específicos para empreenderem a oposição. Sambalate provavelmente desejava controlar a Judéia, assim como já controlava Samaria. Talvez algo semelhante possa ser dito de Tobias. Com relação a Gesem, é possível que ele temesse rivais no comércio que ele controlava. Porém, Sambalate, Tobias e Gesem tinham em comum o objetivo de intimidar os judeus com a finalidade e de atrasar a reconstrução dos muros. Eles zombaram, escarneceram e desprezaram o povo de Deus. Um pequeno estudo muito interessante, porque sabemos que existem inimigos espirituais
como Sanbalate, Tobias e Gesem, que têm se levantado para atrapalhar, para impedir, para paralisar a obra que Deus tem colocado como o propósito de reconstruir a sua casa, a sua família, reconstruir a sua vida. Podemos dizer que a sua vida, ela precisa ser reconstruída novamente. E nós sabemos que o adversário, ele não para de trabalhar, ele é constante, mas algo é certo: o Senhor, ele levanta a favor do seu povo um Salvador. Esse Salvador se chama Jesus Cristo, e ele morreu por cada um de nós, e ele pagou um preço por nossas vidas. E eu tenho certeza que através dele, da ressurreição dele, da vitória dele sobre o pecado, sobre Satanás e o mundo e tudo aquilo que opõe a Deus, eu creio que através dele a sua vida será restaurada, será reconstruída, melhor dizendo. Porque Deus, ele é fiel na sua palavra. Ainda que os Sanbalates, ainda que os Tobias e os Gesem se levantam, mas